E aí, tudo bem com você? Mais uma vez aqui fora, num ambiente mais puro, né, um ar mais puro, para trocar uma ideia com você, cara, e te contar um fato que me ocorreu essa semana, que vale muito a pena você prestar atenção nesse vídeo para que não aconteça isso com você também, ou se é que já não aconteceu, tá? Eu acho que todo mundo já passou por isso, que eu vou falar aqui agora, e é uma situação bem interessante, né? Por mais que chata, mas eu acho que a gente tira alguma lição de tudo que acontece, né, na nossa vida, enquanto profissional ou na nossa vida pessoal. Se você trabalha com gráfica rápida, né, ou é designer gráfico, mesmo que à distância, tem muito medo de mandar para impressão um arquivo com um número errado, com algum tipo de informação errada. É por isso que é interessante que sempre após finalizar o seu arquivo, antes de você mandar para a gráfica, que você faça toda uma correção, né, minuciosamente mesmo, letra por letra, pontuação, número de telefone, porque senão pode dar ruim. Depois de impresso, não tem mais jeito. Eu geralmente faço isso e ainda peço para alguém próximo a mim também fazer uma correção, porque às vezes o nosso cérebro, a nossa cabeça já está tão acostumada, né, pelo fato de que foi a gente que criou, a gente sabe as palavras que a gente utilizou ali e a gente lê muito rápido, fica meio que no automático. Uma outra pessoa de fora consegue às vezes detectar algum erro, alguma coisa que não era para estar ali, enfim, e a gente faz a correção. O fato é que essa semana um cliente me pediu 5.000 panfletos. Perceba que panfletos é uma coisa que não está saindo muito ultimamente, pelo menos aqui, tá? As pessoas estão evitando pegar essas coisas, tá, na rua, tocar onde outros tocaram, enfim, cuidado total. Então, panfleto, cartão de visita, essas paradas mais impressa mesmo, não está saindo muito, mas por incrível que pareça, me surgiu esse serviço, tá? Um cliente me pediu 5.000 panfletos e acreditem, 5.000 panfletos rodados com o número errado. Aí você pergunta, de quem é a culpa? Eu vou explicar para você, calma aí. Como é que eu faço, cara? Quando o cliente ele chega lá para criar uma arte comigo, ainda que ele fique ali na minha frente, né, ou que eu mande a arte para aprovação depois, eu sempre peço que o próprio cliente faça a correção. E uma das coisas que eu mais enfatizo é, os números de telefones estão certos, estão corretos, dá uma olhada aí, vê se está tudo ok. Esse é o WhatsApp mesmo, já que muitas vezes tem que colocar o símbolo do WhatsApp, né, do lado daquele número para dar aquela referência. E aí eu pergunto, esse é o do WhatsApp mesmo, tá correto? E o fixo, como é que tá? Tudo certinho? Faz uma correção de texto, faz uma correção toda e além de você estar revisando a arte, faz uma revisão ortográfica também e tal. Então, geralmente, a ortografia eu assumo a responsabilidade, tá? Eu que estou digitando, eu tenho que saber, eu tenho que fazer a correção, tá? Mas número de telefone também tem a ver com o cliente. E aí o cliente corrigiu e falou para mim, tudo ok, manda bala, manda imprimir. E aí eu rodei os números, rodei os panfletos e quando chegou, mano, o número de WhatsApp simplesmente estava errado. Errado. Como assim errado, cara? Quando eu fui entregar para o cliente, que eu peguei um panfleto de amostra, né, falei, olha, ficou desse jeito aqui e tal, e aí dou para ele embrulhadinho, né, os 5.000, ele falou, mano, esse número não é o meu não, tá errado. Falei, como assim, cara? Esse foi o número que você me passou, né, foi o número que você me deu. Então, como é que eu pude resolver essa situação? Ficou um clima bem chato, ele dizendo, não foi esse, meu número não é esse e tal. Eu falei, cara, foi. E eu tenho aqui no WhatsApp nossa conversa, perguntando, né, se você revisou o texto, revisou os números, e você me confirmou que o número é esse. E teve um trecho da conversa que eu falei, esse número é o WhatsApp? E aí ele me confirmou que era e tal, e aí eu coloquei o símbolo lá e tal. E constatava que o número que eu tinha posto na conversa era o mesmo número que estava no panfleto. E ele falou para mim que não foi e que eu tinha posto o número errado e tal. E não queria pagar os 50% que restava. Agora veja bem, duas lições para você aprender nesse vídeo aqui, para você ficar atento. Nunca deixe para cobrar depois, mano. Nunca deixe para cobrar depois. Eu cobrei 50%, tá? E os 50% que eu cobrei já era suficiente para eu pagar a gráfica, que eu estava terceirizando os panfletos. Então era a conta certa e ainda até tinha um pouquinho do meu lucro ali envolvido. E eu também cobrei a arte separado. Então o meu trabalho não foi perdido, tá? Eu já havia criado a arte, ele já tinha me pago por isso. E ele não quis levar os panfletos, saiu de lá chateado, disse que o número estava errado e tal. Mas eu tinha todas as provas, tanto no rascunho, tá? Porque quando eu pego um briefing do cliente, eu anoto tudo, já faço um rascunho na mesma hora, em um papel e caneta mesmo, ou no celular. E eu tinha também a conversa dele confirmando que aquele era o número de telefone. Ou seja, então essas são duas coisas para você se atentar. Sempre tem uma conversa, tá? Uma troca de e-mail é muito interessante. É por isso que às vezes as pessoas elas costumam negociar por e-mail,
porque aquilo ali é uma prova, né, até que serve para jurídico e tudo mais. Então fica tudo registrado ali, não tem como apagar, não tem como manipular, é tudo certinho. Então ali, por mais que eu fiz pelo WhatsApp, tá? Mas ali tinha uma prova de que ele havia confirmado comigo que o número de telefone era aquele. E a outra lição é justamente você não cobrar depois. Cara, então veja bem, por um pouco, por um fio, eu não tomo um prejuízo. Por um fio eu não tomo um prejuízo. Tudo bem, meu lucro foi menor, mas eu não saí no prejuízo. Agora imagine se eu tivesse cobrado depois. Fala, olha, vem buscar os panfletos aqui, no dia que você vier buscar, você me paga. Provavelmente falar que o número estava errado, bater de frente comigo com relação a isso, e mesmo que eu mostrasse as provas a ele, confirmando que o número estava certo, mesmo assim, ele não iria me pagar. Ele iria deixar os panfletos lá e ir embora. Ou seja, eu já teria pago os panfletos do meu dinheiro, teria tomado esse prejuízo, além de sair ali em uma situação muito chata com o cliente. Então perceba, cara, que são duas coisas que você precisa fazer. Cobrar 50% ou o valor integral antes de você começar o serviço e cobrar pelo valor da sua arte. Vamos supor então que ele tivesse pago os 50% do panfleto, eu não tivesse tomado prejuízo com relação a isso, né? Porque eu teria mandado para a gráfica, o valor que ele me pagou já cobria a gráfica, mas e o meu tempo? E o tempo que eu fiquei criando a arte dele, fazendo alteração, se fosse o caso, mandando e remandando, consertando isso e aquilo. Esse tempo teria sido perdido e tempo é dinheiro. Então, de toda forma, eu teria levado um prejuízo. Porque o tempo que eu investi ali, sem ganhar, sem ser remunerado por aquilo, eu teria investido em outra coisa que talvez poderia ter me dado um retorno. Então, fica aí a dica para vocês. Revisem o texto, revisa se converter o texto em curva, pede para o teu cliente confirmar todas as informações antes de você mandar para impressão e o mais importante, cobra adiantado, 50% ou valor integral. Agora me diz vocês aí, já passaram por isso? Já aconteceu isso com vocês? Já ocorreu de o cliente questionar algum erro que outrora ele mesmo já tinha confirmado e dado por certo e de repente você teve que assumir o prejuízo? Enfim, vamos bater um papo. Já passou alguma coisa desse tipo? Deixa aqui nos comentários, valeu? Bom, se esse vídeo te ajudou ou se de alguma forma te serviu como lição, clique em gostei aqui embaixo, clica também em se inscrever, compartilha aí nos grupos de design gráfico, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, me ajude a atingir a minha meta de 40 mil inscritos aqui no canal e 50 mil ainda esse ano, tá? Tô muito confiante que a gente vai conseguir isso. Valeu, um abraço!